Atos capítulo 21. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Versículo 13. A terceira viagem missionária de Paulo foi cheia de expectativa e de forte comoção entre os irmãos. Sabendo que Paulo estava seguindo para Jerusalém, temeram por sua vida, de forma que por mais de uma vez alguns irmãos foram usados pelo Espírito Santo para alertar a Paulo acerca do perigo que o aguardava naquela cidade. Decidido, porém, a prosseguir viagem, tomado de um ânimo e uma confiança sobrenaturais, Paulo procurou confortar os irmãos com a coragem de quem estava disposto a dar a vida, se preciso fosse, pelo nome do Senhor Jesus. A chegada do apóstolo em Jerusalém causou uma alegria geral entre os irmãos, e após seu minucioso discurso sobre o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério, deram todos glória a Deus, mas também demonstraram sincera preocupação com a sua segurança. A notícia de que Paulo e os demais apóstolos não exigiam dos gentios a circuncisão se espalhou em falsos boatos, de tal forma que os zelosos judeus esperavam apenas uma oportunidade para lançar mão de Paulo e matá-lo. Na cerimônia de purificação, porém, pensaram os irmãos ser a chance de Paulo demonstrar a seus patrícios que ele respeitava sim os costumes da lei. No entanto, quase no findar dos 7 dias da purificação, alguns judeus da Ásia, reconhecendo a Paulo no templo, causaram grande tumulto entre o povo, acusando o apóstolo de apostasia. Agarrado pela multidão, Paulo foi arrastado para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Acho que os judeus tinham uma forma bem estranha de zelar por seus costumes. Pensavam que das portas para fora do templo podiam usar de violência contra seus semelhantes se estes não andassem conforme seus próprios critérios. Não foi a favor das leis escritas por Moisés que tão covardemente agrediram a Paulo. Este foi apenas mais uma vítima do zelo infundado de um povo que, vendo, não via e ouvindo, não ouvia. A violência é a manifestação mais eficaz da covardia. É o grito de quem não está disposto a ouvir. Sem nenhum direito de defesa, Paulo teria morrido espancado, não fosse a intervenção de Deus através do comandante da força. Carregado escada acima pelos soldados, o apóstolo chegou a um ponto em que pediu a palavra ao comandante. Gravemente ferido, aquele fiel servo de Cristo pediu permissão para falar aos seus agressores. Interessante observar que, ao fazer sinal com a mão, logo cessou o tumulto e fez grande silêncio. Falando na língua dos hebreus, Paulo apresentaria sua defesa com vibrante e audível voz, como quem estivesse em perfeito estado físico, sendo que as marcas da violência eram bem aparentes a todos que, espantados, pararam para ouvi-lo. Temos uma ideia muito rasa quanto ao valor de sermos chamados de cristãos. Os cristãos primitivos não tinham uma vida livre de problemas, pelo contrário, diante da sociedade da época, eles eram o problema. Perseguidos, desprezados e maltratados, muitos como Paulo arriscavam a própria vida por amor a Jesus, a fim de salvar nem que fosse uma pessoa. Cheios do Espírito Santo, suas palavras e atitudes incomodavam os intolerantes, que, movidos de inveja, só possuíam a linguagem da violência. Este cenário tem se repetido ao longo da história e está prestes a alcançar o seu clímax, cumprindo-se a profecia dada por Cristo. Então,
sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus capítulo 24, versículo 9. Estamos vivendo em tempos tempestuosos, quando as notícias mais parecem uma descrição das profecias para os últimos dias. A natureza em ebulição, as variantes de uma pandemia que parece não ter fim, crise econômica, rebaixamento moral, o aumento significativo de conflitos civis e do número de refugiados compõem a lista das mazelas que têm transtornado o mundo. Cidades litorâneas inteiras estão sob ameaça de ficarem embaixo d'água daqui a alguns anos devido ao derretimento das geleiras polares. Enquanto isso, nos bastidores de Satanás, há um rápido avanço para que tudo isso aconteça nesta geração distraída e alheia aos últimos apelos do Espírito Santo, quando o ativismo tem tomado lugar do evangelismo. Eu não sei que parte das profecias escatológicas não são suficientemente claras para percebermos que estamos às portas do segundo advento de Cristo. O apóstolo Paulo e Filipe, o evangelista, viveram como se Jesus fosse voltar em seus dias. Eles entenderam que não era uma questão de quanto tempo faltava para Jesus voltar, mas quanto tempo suas vidas durariam a fim de serem servos fiéis e diligentes na obra da pregação do Evangelho. Sim, Jesus está muito perto de voltar. Quanto tempo? Não sabemos, mas de uma coisa sabemos: ele vem buscar um povo preparado. Alguns, como Paulo, terão de enfrentar a prisão ou até mesmo a morte. Outros acharão refúgio nos lugares remotos da terra. E ainda outros serão poupados, cada um com sua mulher e filhos, com o propósito de fazer parte do grupo de salvos que estarão vivos no grande dia do Senhor. Percebam o princípio ativo no caráter dos discípulos de Paulo: o amor. Como fiel servo de Cristo, ele não maquiava a mensagem a fim de agradar a todos, mas com sincero desejo pela salvação de todos, sua pregação tinha sempre um viés de urgência, como o apelo de um pai a seus filhos. Nesse sentido, suas palavras soavam como uma bênção aos sinceros e humildes de espírito, mas como blasfêmias e insultos aos ouvidos dos rebeldes e negligentes. Quando as fogueiras forem reacendidas, e os tribunais de inquisição novamente mostrarem sua força, revelar-se-á ao mundo quem são os verdadeiros adoradores. Esta terra será como campo de Dura, e os fiéis como os 3 jovens hebreus que, diante de uma multidão que se curvava à falsa adoração, permanecerão em pé, mesmo em face da morte. Daniel, capítulo 3. A preparação para este tempo deve ser feita hoje, agora. E quando a grande controvérsia for finalmente decidida, cumprir-se-á em nossa vida o mesmo que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías capítulo 43, versículo 2. Porque o Senhor da glória estará conosco. Vigiemos e oremos. Bom dia, remanescente fiel. Rosana Garcia Barros.